You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually, what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Boa noite a todos, bem-vindos aqui a uma sessão científica da LifeWave. Já é uma tradição fazermos isto, neste caso há mais de 3 anos em Portugal. Bem-vindos aqui à nossa visão, à visão de brand partners entusiasmados, comprometidos e, acima de tudo, dedicados a levar boas notícias a todos. Eu espero que hoje esteja num dia ou num momento particularmente atento. Se estás a ver uma gravação, é porque alguém te enviou esta gravação, porque queria muito que tu visses algo para essa pessoa extraordinário, e eu quero apenas dizer-te que é um privilégio para mim poder apresentar-te ou ser hoje um anfitrião de algo que mudou literalmente a minha vida, e já vão perceber o porquê. Antes de tudo, eu queria só que me fizessem sinal de 1 a 10, se estão a ouvir bem o som, se estão a ver bem a imagem, se
está tudo a chegar em excelentes condições. Quero dar aqui um abraço a todos que hoje participam ao vivo, porque não há nada como fazer parte de uma missão ao vivo e podermos partilhar também a nossa energia. Atenção, que hoje aqui não apenas estamos a receber, mas estamos também a entregar algo. Quando nos entregamos, quando nos dedicamos, a energia passa para o outro lado e nós sentimos parte de algo maior. Queria só, antes de começar, porque eu sei que há pessoas que vão ver a gravação que nunca sentiram a experiência da tecnologia LifeWave, vamos falar sobre ela. Queria só que nos dissessem rapidamente onde é que nos estão a ver, de norte a sul do país ou também no estrangeiro, só para eu poder rapidamente dizer aqui alguns nomes que vão aparecer. Ovar, aqui a Cristina, Póvoa de Varzim, Inglaterra, Vila Nova de Gaia, Figueira da Foz, o Telmo, um abraço, Sónia, Madeira, Paris, sei que também estão a ver a partir de Menton, Porto também está aqui, Passo Ferreira. Estou aqui a ler rapidamente, porque são muitos locais. Guimarães, é muito raro. Suíça, Espanha está a ter um crescimento espetacular. O Porto, a Vitória, um beijinho. Hoje a Vitória também vai falar. Turino, Itália, um beijinho para a Ana, para Portimão, neste caso a Guarda também está aqui, Figueira da Foz, enfim. Não. Eu acho que podia estar aqui mais umas horas a contar todos os sítios onde há grande partners em Portugal e no estrangeiro que já beneficiam desta tecnologia, que foi começada de forma muito, vamos dizer assim, modesta na Europa e em Portugal, ainda em 2022, por algumas pessoas que tomaram em mãos essa vontade de partilhar, eu incluído, e depois em 2023 tivemos a felicidade da abertura do X39 em particular ter sido feita em Portugal e em Lisboa no dia 18 de março de 2023, onde se abriu, para mim, uma nova fronteira da nossa própria consciência de medicina, onde nós somos o médico da nossa própria saúde através de energia. Vou rapidamente apresentar-me. O objeto não sou eu, o objeto é a tecnologia, o objeto é aquilo que é a vossa oportunidade de conhecerem e, acima de tudo, a capacidade de vocês perceberem que isto está a mudar muitas vidas através de um fenómeno que eu não sei explicar profundamente, não sou cientista, mas, acima de tudo, que muda completamente a forma como a nossa energia nos regenera. A palavra certa é regeneração e elevação. Eu sou pai. Eu acho que todos os pais e mães que estão aqui na sala ou a ver a gravação sabem da importância que nós temos a passar uma mensagem para as próximas gerações e deixarmos um legado para o nosso futuro. Sou também pessoa de economia, trabalhei em empresas durante muitos e muitos anos, mais de 30 anos, recuperação de empresas, gestão de multinacionais. Sou também professor universitário, sou diplomata civil e sou assim uma pessoa dedicada à inovação e esta é uma inovação que vale a pena falar. Então vamos explicar porquê. Queria apenas dizer que eu sou apenas um entusiasta mais um a partilhar a minha história. A minha história começou com a utilização do PETS, que vos vou falar, aliás, vou já retirar de mim, que se coloca em vários sítios do corpo, mas um deles é cá atrás na cervical, não sei se conseguem ver, cabe na palma de uma mão, tem um círculo redondo e no centro tem nanocristais que não passam para o corpo, mas que levam a luz que nós próprios somos, enquanto calor, para nos produzir um efeito de biologia, de vibração e de energia que realmente é incomparável. Quando eu comecei este projeto, ainda em 2022, o que eu senti na altura foi uma grande aporte de energia e clareza mental. Muita, como se realmente o meu foco, a minha memória, a minha capacidade de me concentrar voltassem outra vez a estar no seu melhor. E só isso, eu não sei se vocês entendem a importância que estamos sempre presentes nos momentos, só isso mudou a minha vida literalmente, para além de um outro fenómeno que se chama sono. Sono profundo, a capacidade de nós nos regenerarmos profundamente com o sono. Está provado que hoje quem dorme bem tem um superpoder, consegue voltar outra vez a regenerar todo o corpo, e eu acho que este PETS o que fez em mim foi permitir que o cérebro se regenerasse através do sono profundo, sono REM. Já vamos falar eventualmente aqui de vários efeitos. Hoje vamos fazer um efeito particularmente intenso na dor, porque é um tema também muito importante que, enfim, eu acho que toda a gente se relaciona com essa questão. Queria começar por falar aqui e colocar aqui os meus slides. Deixem-me só aqui partilhar com vocês um pouco aqui o que nós preparamos rapidamente para vocês, para terem aqui um guia que vos vai ajudar também a entender o que é que nós queremos fazer hoje. Nós somos e temos um grande grupo de profissionais dentro da LifeWave que nos ajudam a entender esta tecnologia e o conceito, e acima de tudo o que nós queremos com esta sessão em particular é que vocês testem o X39. A ideia não é vender produto, não é vender a tecnologia, é que vocês sejam educados ou sejam persuadidos que há alguma coisa superior que vocês têm que experimentar, e se estão a ver a gravação, porque alguém vos enviou, quer que vocês entendam a importância de partilharem esta tecnologia com vocês mesmos. O grande inventor, a pessoa que está por trás disto, é uma pessoa extraordinária, o Dr. David Schmidt, já tem mais de 200 patentes, acaba de ganhar o prémio Breakthrough Biotech do ano 2025, que distingue as melhores empresas em várias áreas. Nós ganhámos o prémio combinado entre a tecnologia que vamos falar hoje e outro que é uma nutrição que aumenta o cobre no corpo. É um prémio que tem cerca de 5, 7 dias
e que é um orgulho gigante poder ser também, fazer parte desta comunidade que partilha esta tecnologia, esta inovação, porque é exatamente como nós dedicamos o nosso tempo a poder partilhar. Partilha é uma palavra muito importante para o David Schmidt e nós queremos também fazer parte desta partilha. Tudo surgiu de uma maneira muito acelerada quando em 2020 foi emitida esta patente, a patente 10716953, que atesta a importância da tecnologia que eu mostrei há pouco na minha mão. Parece muito inocente, parece uma coisa quase inofensiva e, no entanto, tem uma capacidade brutal de nos regenerar e, acima de tudo, resulta desta elevação de peptida de cobre que o Rui Loureiro, meu querido Rui Loureiro, vai já falar a seguir, mas queria apenas dizer mais uma vez que tudo o que está a passar no mundo deve-se a anos e anos de dedicação deste homem, que tem também 2 gerações antes dele, de inventores que permitiram que este homem pudesse ter uma capacidade de inovação e de entrega fora do comum, e nós temos também a sorte brutal de termos alguém que realmente é uma referência mundial e que é também o nosso CEO e é a pessoa que cuida da parte científica. Portanto, se ainda não tiveram a oportunidade de estar com o David Schmidt, eu recomendo muito que procurem um dos eventos onde ele vai participar, nomeadamente da empresa, para poderem conhecê-lo ao vivo e para poderem também partilhar da luz que ele carrega connosco. Bom, queria só, antes de passar ao Rui Loureiro, queria só dizer quais são as regras do jogo, dizendo assim. Primeiro, não vamos complicar, vamos tentar tornar simples. Hoje vamos focar na questão da dor, que eu acho que há muita gente que tem esta, infelizmente, dor crónica, dor aguda, enfim, há uma série de tipos de dores que são paralisantes em muitos casos e são sinais de que o corpo precisa de ser regenerado. Não vamos tornar científico esta sessão, não vamos tornar muito complicado a ideia para ser isto para pessoas comuns. Não vamos fazer aqui consultas, não vamos analisar casos e, acima de tudo, queremos que vocês estimulem a procurar mais conhecimento e mais informação. Como dizia o Albert Einstein, se não é simples o suficiente é porque não o percebeste. Se não consegues explicar simples é porque não percebeste e andas ali a complicar. E nós queremos tornar isto muito simples e das pessoas que eu conheço que mais simplesmente conseguem explicar o conceito, chama-se Rui Loureiro. O Rui Loureiro é um querido amigo, um profissional incrível, que também nos dá a honra da presença dele, sempre uma pessoa muito procurada, muito atarefada, mas encontra sempre um bocadinho para ajudar os outros, e eu acho que é exatamente aí que nós temos o brilho de podermos ter os melhores profissionais connosco, exatamente para nós podermos também poder ser merecedores da vossa confiança, exatamente trabalharmos para vos dar esta oportunidade de termos o melhor de nós juntamente com vocês em cada ação. Eu acho que o Rui já pode intervir. Rui, tens o palco para ti. Queria muito que nos explicasses qual é a visão que tens e como profissional de saúde, como é que vês exatamente este tema da fotobiomodulação do sistema nervoso e também da dor, como é que tudo isto anda ligado e o que é que as pessoas hoje podem, ou eu incluído, podemos aprender contigo. Olá, 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 boa noite a todos, boa noite, Rui Miguel, obrigado mais uma vez pelo convite e pela confiança e estou muito feliz porque se dúvidas havia, o prémio que tu acabas de falar é realmente a concretização de tudo aquilo que nós já sabíamos, não é? Mas ver realmente a ciência que vem finalmente, passou do ceticismo, agora a finalmente reconhecer as coisas que estão realmente a acontecer com este produto é verdadeiramente incrível. E mais uma vez aquela frase que eu adoro, que é impossível é tudo aquilo que nunca ninguém fez, até o dia em que alguém faz. E realmente o David Schmidt tem essa capacidade de tornar possível coisas que pareciam impossíveis ainda há bem pouco tempo atrás. Então, o meu nome é Rui Loureiro, eu sou enfermeiro há 36 anos e é com uma honra e um prazer enorme que estou aqui hoje para falar convosco, para vos falar um pouquinho sobre esta tecnologia. E eu vou começar por apresentar um pequeno vídeo que fala da luz. Fala da luz porque a luz, realmente nós somos seres de luz. Nós somos seres onde, na essência, na célula, nós somos compostos por moléculas, as moléculas são compostas por átomos e nos átomos há também fotões, que são partículas de luz, e finalmente, se decompusermos tudo, finalmente somos mesmo luz. Então eu vou passar aqui um pequeno vídeo que eu gosto muito, é um dos vídeos de base da apresentação da nossa empresa e que explica, ele já dá uma pequena ideia do que realmente vamos aqui falar, ok? Então, tomem atenção a este vídeo, que é muito importante. Uma forma antiga de energia que remonta ao amanhecer dos tempos. Para nós, tudo começa com o Sol, a fonte de luz e vida do nosso sistema solar. Toda a vida se origina com o Sol através da fotossíntese.
os seres humanos emitem uma luz infravermelha que pode ser vista com dispositivos de visão noturna. Nós sabemos há séculos que a luz tem muitos efeitos sobre o corpo. Os adesivos de fototerapia da LifeWave usam a luz para estimular os sistemas naturais de cura do corpo, proporcionando benefícios de saúde específicos. Veja como funciona a tecnologia. Primeiro, um adesivo é aplicado em pontos específicos do corpo. Onde o adesivo cobre a pele, a luz infravermelha emitida a partir do corpo é refletida de volta para o tecido. Isto estimula a pele, que por sua vez estimula regiões específicas do cérebro. O cérebro, então, aciona o próprio fluxo natural de energia corporal e a capacidade de se curar a si próprio. Agora imagine um adesivo que reativa as suas células estaminais, sem químicos, sem contraindicações. LifeWave. Viva mais, viva melhor. Ok, viva mais, viva melhor, portanto, a luz que reativa os sistemas naturais do corpo. Penso que toda a gente sabe que o corpo tem capacidade de se autocurar. Basta pensar que quando somos jovens temos muito mais facilidade em cicatrizar feridas, em consolidar fraturas, as dores quase não existem e depois, a pouco e pouco, com o tempo, as coisas começam a instalar-se e a recuperação do exercício físico é cada vez mais difícil. Portanto, temos realmente uma série de situações que mostram que as coisas já não se passam da mesma forma. As pessoas normalmente dão a desculpa que é da idade, mas é preciso perceber o que é isto, afinal, da idade, o que é que se perde com a idade para entendermos efetivamente que é possível viver com mais qualidade, viver mais tempo, mas viver com mais qualidade. Portanto, o nosso corpo emite luz, temos aqui imagens de câmaras térmicas que mostram exatamente as zonas mais quentes do corpo e sabemos há muito tempo que a luz tem capacidade de estimular o nosso corpo para determinadas situações, nomeadamente toda a gente sabe que a vitamina D, mais propriamente uma hormona, porque não é propriamente uma vitamina, é uma hormona, ainda por cima é a hormona que comanda todas as outras, é muito importante e ela é ativada pela luz do sol. A luz infravermelha, toda a gente provavelmente já ouviu ou já até passou por situações desse género, onde tivemos que utilizar luz infravermelha para ajudar na cicatrização de lesões internas, nomeadamente lesões musculares. É muito usada também pelos atletas. Sabemos, por exemplo, também que quando uma criança nasce ictérica, que o pomos sob a influência de luz ultravioleta e a pele vai voltar à cor normal, porque a bilirrubina que estava a dar esta cor vai ser eliminada pelas fezes. Portanto, ações da luz no nosso corpo, elas são múltiplas e variadas, e nós temos um dispositivo que aproveita a nossa própria luz para refletir sobre o corpo e assim enviar uma mensagem ao corpo para estimular processos de regeneração e autocura que tínhamos quando éramos mais novos, mas que vamos perdendo com o tempo, e nomeadamente devido à perda da ação das células estaminais, das quais já vou falar. Portanto, o X39 é o primeiro e único produto que ativa as células estaminais através da luz infravermelha natural do corpo. E este processo chama-se fotobiomodulação, que é uma área da fototerapia, e eu vou decompor a palavra: foto de luz, bio de natural e modulação, porque ela modula este patch, tem a capacidade exatamente de modular a luz, ou seja, a luz que é refletida tem uma frequência diferente e exata que corresponde à informação que é enviada ao cérebro para aumentar um peptídeo. É uma pequena molécula, tal qual como temos hormonas e enzimas que vocês já ouviram falar todos. Temos também peptídeos, bipeptídeos, tripeptídeos, portanto são pequenas moléculas compostas de aminoácidos. Este especificamente interessa-nos porque é um tripeptídeo que se liga ao cobre, que foi descoberto em 1973 por um bioquímico chamado Laurent Picard e que tem muitos efeitos anti-idade no nosso corpo. Portanto, este patch não é ele que vai estimular diretamente as células estaminais, ele vai estimular então o aumento deste peptídeo de cobre
que, entre muitas coisas que ele faz no corpo, ele é responsável exatamente pela atividade das células estaminais. As células estaminais são os bombeirinhos do nosso corpo, são aquelas células que nascem connosco e que têm como função ir cicatrizar, quer seja lesões externas, quer seja lesões internas, portanto, regenerar o corpo. Cada vez que há uma pequena lesão, umas células que se perdem por uma situação que pode ser, por exemplo, uma doença, pode ser um traumatismo, pode ser umas células que ficam pura e simplesmente, que se duplicam de uma forma incorreta e que precisam ser eliminadas e automaticamente precisam ser substituídas. Portanto, temos exatamente este peptídeo que estimula então a atividade destas células, que são as células que vão regenerar o nosso corpo, vão substituir na função e na forma células do nosso corpo que deixam de desempenhar a sua função. Acontece que está neste momento já mais do que provado, já há muitos anos, que uma das coisas que acontece no nosso corpo com a idade é que este peptídeo de cobre vai decair em quantidade no nosso corpo com a idade. E como ele ativa as células estaminais, portanto, se ele cai em quantidade, automaticamente também a atividade das células estaminais vai ser reduzida. Portanto, elas não desaparecem, elas estão mais ou menos estáveis em número, praticamente desde que nascemos até à nossa morte, mas vão perdendo atividade, mas a tal ponto que os estudos mostram que a partir do momento que se entra na idade adulta, nós temos uma redução significativa da atividade das células estaminais, mais marcada a partir dos 30 anos, onde já temos apenas metade dessa atividade, e então a partir dos 60 anos temos menos de 10% da atividade dessas células estaminais. Portanto, o que é que vai fazer o peptídeo de cobre? O que é que vai fazer o X39? Vai levar o peptídeo de cobre, que por sua vez vai reativar as células estaminais, ativando um gene que é exatamente responsável pela atividade das células estaminais. Portanto, tem aqui então as células estaminais, pequenas células indiferenciadas, não têm forma nem função específica, mas vão acorrer ao sítio onde existem então lesões e células que já não conseguem dividir-se e vão substituí-las na função e na forma. Portanto, reparam tecidos, regeneram tecidos. Portanto, todos nós precisamos exatamente destas células porque são os bombeirinhos do nosso corpo. Então, o que é que acontece quando nós colocamos o patch? Portanto, a nossa luz reflete no patch, vai aumentar então o peptídeo de cobre e ele, por sua vez, reativa as nossas células estaminais. E temos aqui muitos benefícios na utilização do X39 e alguns deles são realmente de muita importância, e eu vou deixar aqui para o fim, porque é do que vou falar aqui um pouquinho mais, e vou depois pedir aqui também a colaboração da minha querida amiga Susana Marques para que ela me ajude também aqui nesta área, mas vou-vos falar aqui que temos com a utilização do X39, ou seja, com o aumento do peptídeo de cobre, diminuição da inflamação, aumento da qualidade de sono, clareza mental, mais energia e vitalidade, melhor cicatrização, melhor aparência da pele, melhor desempenho e maior recuperação após o exercício físico e um alívio rápido da dor. E é aqui exatamente que eu vou entrar, porque achei que seria muito importante dedicar esta sessão científica hoje à dor, essencialmente porque a dor tem um impacto enorme em nós. Então, a dor, vamos imaginar que os nossos nervos são um pouco como a instalação elétrica de nossa casa, são fiozinhos que conduzem eletricidade. Sempre que nós temos um estímulo, vamos realmente ter uma reação. Por exemplo, nós vamos tocar numa panela quente e retiramos imediatamente a mão. Porquê? Porque os receptores da dor detectaram exatamente aquele estímulo doloroso e o nosso cérebro enviou rapidamente a mensagem que era preciso retirar a mão. Portanto, a dor é uma das experiências mais universais e ao mesmo tempo mais complexas do ser humano, e ela pode ser física, emocional, existencial, e muitas vezes todas essas dimensões se entrelaçam. Portanto, a dor física, conhecemos por ela, é um mecanismo biológico essencial, é um alarme do corpo. Os receptores da dor detectam danos nos tecidos e enviam sinais ao cérebro, e sem esse sistema, como diria há pouquinho, correríamos riscos constantes porque não perceberíamos uma queimadura, um ferimento ou uma doença. A dor emocional é um pouco mais difícil de localizar ou tratar,
mas no entanto não é menos real. Há a perda, a rejeição, a solidão, o arrependimento, a culpa, tudo isto ativa no cérebro áreas semelhantes às da dor física, e é por isso que dizemos que algo dói no coração, portanto, aquela sensação, temos uma dor, temos a ansiedade que provoca aquela dor. Isto não é apenas uma metáfora, ok? A dor emocional é também um processo de crescimento, ela abre espaço para a empatia, para a profundidade e para a transformação. Por último, a dor existencial, que é um desconforto profundo de quem busca sentido. Pode surgir na consciência da morte, por exemplo, na perda de propósito, na angústia de ser livre e responsável pelas próprias escolhas e, como diz aqui nesta imagem, a dor na alma é mais perigosa que a física, pois carrega o silêncio que destrói. Agora falemos da dor crónica, porque é essa principalmente que nos traz aqui, e a dor crónica é aquela que persiste por mais de 3 meses, ultrapassando o tempo normal de cicatrização. Ela deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença ela própria, ok? Do próprio sistema nervoso, porque o alarme continua a tocar mesmo depois do perigo ter passado, ou pode resultar, por exemplo, de um estado inflamatório permanente e, como é o caso em muitas situações. A dor crónica, no fundo, é um fogo lento que consome, porque ela altera o sono, altera o humor, a atenção e até o sistema imunitário. O corpo entra num estado constante de alerta e fadiga, portanto, é um ciclo vicioso entre a dor, stress e exaustão. O papel do stress é muito importante na dor. O stress crónico e o sono não reparador desregulam o cortisol, que é uma hormona, e aumentam a reatividade do sistema nervoso, que começa a enviar impulsos em permanência, portanto há como que um feedback negativo, ok? A ansiedade e a depressão não são causas diretas, mas agravam o ciclo da dor ao diminuir a modulação descendente. Portanto, é um ciclo vicioso, como eu dizia há bocadinho. A dor leva à má qualidade de sono, a má qualidade de sono leva à fadiga, a fadiga leva ao stress, que implica mais dor. A dor é uma epidemia invisível. Estima-se que 20 a 30% da população mundial sofra de dor crónica e cerca de 10% de forma incapacitante. Isso significa que a dor é mais comum do que a depressão, o cancro ou as doenças cardíacas. O doente com dor persistente muitas vezes parece bem por fora e por isso enfrenta descrédito, isolamento e estigma, tanto social como laboral. Quem não ouviu já, às vezes, pessoas que sofrem com dor e que pura e simplesmente é-lhes dito: isso é tudo na tua cabeça, está tudo bem contigo, os exames estão todos normais, não é? A dor tem um impacto enorme económico e laboral. A dor crónica é uma das principais causas de absentismo e perda de produtividade. Estima-se que o custo anual no mundo ocidental em tratamentos, baixas, perda de rendimento ultrapasse centenas de bilhões de euros. As pessoas com dor faltam mais ao trabalho, têm menor concentração e rendimento, podem ser empurradas para reformas precoces ou exclusão social, e eu tenho isto exatamente na minha vida profissional, assisto a isto imensas vezes. A dor fragiliza o indivíduo, mas também a economia e o tecido social. A dor crónica também afeta a relação do casal. A dor crónica é, em muitos sentidos, um terceiro elemento na relação. Não é apenas a pessoa com dor, nem a pessoa que cuida, mas a dor que se instala entre elas. Isto altera ritmos, papéis, desejos e expectativas. Ela não tira férias, não dorme, não tem hora certa e o casal tem de se reorganizar nas rotinas, no sono, no lazer, na sexualidade, nos planos de futuro. Quantas vezes nós não assistimos a pessoas que pura e simplesmente deixam de fazer planos de futuro, deixam de ter perspectiva de futuro devido exatamente à dor crónica. Com o tempo isto mudou o equilíbrio afetivo e psicológico da relação e eu gostava de passar, então agora eu vou parar a minha partilha de ecrã e gostaria de passar à minha querida Susana para que ela fale um pouquinho também da experiência dela e de tudo isto que eu disse, o que é que ela reteve e o que é que ela gostaria de dizer também acerca da dor e principalmente da dor crónica. Olá, Rui. Boa noite, Susana. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Ora bem, eu vou, antes de te dar um bocadinho vou-te dar a minha opinião, falar um bocadinho de dor, vou-me apresentar, porque acredito que há aqui pessoas novas e é importante que nos apresentemos. Então, o meu nome é Susana Marques,
Também sou profissional de saúde há 21 anos. Trabalho com a medicina integrativa, inicialmente com a medicina chinesa e posteriormente acabei por me formar em microscopia de campo escuro e agora falar-vos numa coisa que faço há muitos anos que encaixa naquilo que me traz aqui e que vou falar a convite do Rui, que é a dor no que diz respeito, por exemplo, também à ozonoterapia. É uma área com a qual eu trabalho há 10 anos, eu terminei em 2014 essa formação e trabalho muito na área que o Rui disse, que é a dor crónica, digamos assim. Mas, Rui, eu estive a ouvir-te, tu és sempre excelente no teu trabalho e gostaria de falar aqui um bocadinho sobre a dor também à luz da medicina integrativa, muito da medicina energética, a medicina chinesa, porque é uma das minhas áreas de trabalho. Primeiro também dizer-vos que eu entendo e cada vez mais a medicina sabe, e tu sabes disso, penso que também falaste aqui, que a dor não é um inimigo, não é? Nós vemos muitas vezes a dor como um inimigo, mas ela não é. A dor é uma mensagem, digamos assim. É um alarme biológico, um alarme energético, que nos está a dizer o quê? Que nos revela desequilíbrios. Como tu disseste, e muito bem, nós temos vários tipos de dores, mas a dor é realmente o sinaleiro que nos diz que há desequilíbrios físicos, químicos e emocionais, como tu disseste, que o corpo, digamos assim, já não consegue suportar em silêncio. Nós, na medicina energética, falamos muito assim, desta forma. Dentro da medicina energética, da medicina integrativa, a dor é uma energia bloqueada, não é? Nós dizemos que a dor, onde há dor, há uma estagnação de fluxo, ou seja, há uma estagnação do sangue, da energia e, muito importante, que tu falaste, da emoção. Quando nós, por exemplo, eu com a acupuntura, e vamos encaixar isto aqui naquilo que nos traz aqui, que é o X39, eu tento sempre entender aquilo que é para vos passar, ou seja, encaixar o meu conhecimento com aquilo que nos traz aqui, que é o X39. Então, quando nós falamos em estagnação de fluxo, seja de sangue, energia ou emoção, nós, para libertarmos essa dor, nós vamos ter que restaurar o movimento. E como é que nós fazemos isso? Nas terapêuticas. E tu, como enfermeiro, fazes com a tua área. Eu, na minha área, na medicina energética, já trabalhava com luz, que é o laser, mas nós trabalhamos muito com o toque e nós sabemos que as pessoas com a massagem também estão a libertar essa estagnação. Também, cada vez mais, nós percebemos que a consciência também desbloqueia a dor, por exemplo, com a meditação, mas também o som. É muito giro, eu há bocadinho sentei-me aqui para fazer a apresentação e rápido, fugindo. Eu tenho aqui muito perto de mim, vocês conhecem, lembrei-me agora, já sabem que eu sou assim, as taças tibetanas. O som também vai desbloquear essa estagnação da dor. Mas o X39 também é isto muito que faz, não é? Porque a dor, no fundo, eu entendo assim e quero sempre passar aquilo que eu vejo e que senti também da Lifeway e do Dr. David Schmidt, a dor é o corpo a pedir presença. Quando nós temos dor, nós temos de estar presentes, nós temos de perceber o que é que está a acontecer no nosso corpo. Porque na saúde, e tu sabes, Rui, que o cérebro não distingue. O cérebro não distingue a dor física, a dor emocional, ambas, o que elas ativam, ambas no nosso cérebro, na nossa região do cérebro, é sempre a mesma coisa. Não importa entrar na ciência, mas tu sabes, Rui, que é a amígdala, o córtex pré-frontal, o sistema límbico. Mas porquê que eu falo nele aqui? Porque é um dos campos onde o X39 vai atuar muito. Porque o corpo, quando está sempre agredido pelo stress, pelas toxinas, pelas inflamações, é giro que ainda hoje falei nas redes sociais, pelas emoções reprimidas, e falei sem saber que ia estar hoje aqui, porque nós falámos ao final da tarde, mas o universo é perfeito. Quando nós
nós temos essas emoções reprimidas, o nosso sistema límbico precisa de ser melhorado. E realmente o sistema nervoso entra muito em alerta, não é? Cria o tal loop de dor crónica, como tu disseste, e aqui realmente o XTT9, Rui, é fabuloso. Porquê? Porque o XTT9 tem, como é que eu vos ia dizer, uma atuação subtil, porque é muito subtil, como tu explicaste, a luz impacta no adesivo, não há um químico, a forma de atuar é subtil, mas é extremamente profunda. Eu digo sempre isso nas minhas apresentações, a atuação do XTT9 é sistémica, é profunda, porque ele equilibra o nosso sistema nervoso autónomo e restaura o tal fluxo bioelétrico do corpo, ele entra num ritmo natural e então a dor começa a dissipar-se. Ou seja, deixa de, não pelo bloqueio, pelo desbloqueio, mas há uma reorganização interna. E é isto que eu acho no X39, para mim, com o conhecimento que eu já tinha da minha área de profissional, foi fácil entender este fluxo e é isto que me apaixona e faz com que eu diga às pessoas: olhem para ele, experimentem. Há uma explicação bioelétrica, energética, que faz com que todo este fluxo, que na medicina energética, que é o meu caso, e na medicina chinesa, nós temos que há estagnação. E o XTT9 consegue, através da informação que dá ao nosso cérebro, conseguir todo esse equilíbrio. Porquê? Porque nós, como tu disseste, ou vais dizer, Rui, quando ele atua na dor, ou seja, quando ele ativa o peptídeo que tu disseste há bocadinho, composto por estes 3 aminoácidos, que são biomarcadores, porque o peptídeo é um biomarcador natural do nosso corpo, ele vai então fazer a tal regulação da expressão génica, que vai reparar, por exemplo, a expressão génica na dor, não é? Estimular a produção de colagênio e elastina, reduzir a inflamação, tudo é tão harmonioso, Rui, tão perfeito, que é um prazer trabalhar com esta tecnologia, Rui. Espero ter sido simples, mas sabes que eu sou apaixonada por isto e gosto de falar com o coração para que as pessoas sintam que não é nada aqui montado. Pelo menos da minha parte, eu sou muito emotiva. Bem, exatamente como eu, obrigado, Susana. Mas é realmente fantástico perceber que estamos na mesma onda e que finalmente nós trabalhamos muito com a dor e acompanhamos as pessoas na dor e percebemos a que ponto a dor pode realmente alterar a personalidade da pessoa mesmo e as relações interpessoais. As pessoas com a dor estão irritadas, estão estressadas e ainda por cima que hoje vivemos numa sociedade que procura eliminar a dor sem procurar a causa da dor. E, como tu disseste e muito bem, a dor é um alerta. E muitas vezes nós vamos cortar esse alerta, vamos interromper o fluxo energético, pura e simplesmente, ao nível das sinapses, sem saber realmente de onde é que vem aquela dor e porque é que a temos. Isto é quase uma exigência da própria sociedade. Hoje queremos viver rápido, não suportamos a dor, não suportamos a frustração, e penso que isto tem tudo a ver, o recurso aos medicamentos cada vez é maior, exatamente porque nós não suportamos o sofrimento. Porque E não vamos à presença, Rui. A dor é chamar-nos à presença. exato, Nós exato, precisamos de refletir que muitas vezes tu sabes na tua área que o medicamento vai trabalhar o sintoma, não vai trabalhar a causa. Tu continuas a claro. esconder a causa. E o XTT9 tem a capacidade de nos regular. E quando ele tira a dor, é porque regulou o sistema. Não é algo transdérmico, não é? O adesivo não é transdérmico. Ele não vai passar nada para dentro de nós. Ele vai fazer o tal equilíbrio dentro do nosso cérebro e vai regular a dor, porque vai atuar, como tu disseste, como o bombeiro, vai apagar o fogo. Muitas vezes ela volta porque nós não vamos à presença, porque nós não percebemos que se temos uma dor no estômago, muitas vezes queremos matar a pylori, tu sabes que é algo, eu na minha área procuro muito, e o antibiótico só vai tirar o sintoma. E se tu tomas o protetor gástrico, só estás a apagar o tal sinal do corpo, que ele se te diz que tem dor, tu tomas o protetor e não é o melhor. Tu precisas ter a dor para tratá-la. A dor não é um inimigo. É muito importante olharmos para a dor como um sinal de alerta, que é preciso olhar para ele, estar presente e resolver mesmo
a causa, não o sintoma. E é onde esta tecnologia, se pegarmos no X39 e todo o restante que tem a LifeWave, pode chegar ao equilíbrio. Como o Rui disse no início, temos um prémio não só do X39, como de outras coisas que vêm por aí. Portanto, acho que esta empresa merece todo o nosso respeito. Claro, claro. E é curioso porque estamos a falar em dor e porque é que eu sou tão apaixonado, às vezes o Rui Miguel fala exatamente nisso, porque é que eu sou tão apaixonado, tão emotivo quando falo da tecnologia LifeWave, porque realmente o meu problema era exatamente dor crónica. Estávamos aqui a falar do impacto emocional e psicológico também da dor. A dor crónica provoca fadiga física e mental, reduz a energia, e muitas vezes diminui mesmo a capacidade de expressar afeto, não é? E a pessoa que vive connosco pode sentir, por exemplo, impotência. Eu lembro da minha mulher, por exemplo, quando queria ajudar, mas que ao mesmo tempo dizia não posso fazer nada para ajudar, porque eu bloqueava e ela não podia fazer nada. A frustração, porque a certa altura parece que a relação já não é a mesma. Depois há um certo sentimento de culpa. Nós, as pessoas que sofremos, ficamos irritados, não deveríamos, mas ficamos irritados porque já não conseguimos fazer as coisas da mesma forma. E depois aquele sentimento de solidão, sentir a falta da pessoa que tínhamos antes da dor. É uma coisa impressionante. E eu sofri quase 30 anos com dor e reencontrei-me agora graças a esta tecnologia da LifeWave, que hoje, felizmente, conseguiu realmente resolver o problema da dor. E é muito interessante nós vermos até que ponto isto pode realmente influenciar as relações interpessoais, porque aquele sentimento de culpa por pesar sobre o outro, o medo de ser um fardo, a vergonha por não corresponder ao ideal do companheiro sexual, ativo, alegre, o isolamento por achar que ninguém entende o que sente, tudo isto realmente, Pessoas a chegam ao dor é suicídio, muito Rui. mais do que a dor física, não é? As pessoas chegam ao suicídio, não é? Exatamente, exatamente, pode levar ao suicídio, exatamente. Bom, para falarmos um pouco da dor, porque eu gostaria realmente de ficar aqui a noite toda a falar da dor, é um tema que me apaixona, mas por que não falarmos com pessoas que viveram na pele, é caso de dizer, a dor? E eu tenho aqui uma pessoa que eu tenho duas pessoas que eu adoro, ok? E vou chamar primeiro a minha querida Vitória, que era uma pessoa, é uma pessoa que tem uma doença autoimune, doença de lúpus eritematoso, que já estava com vários órgãos a serem afetados, mas ela, melhor do que eu, vai falar exatamente do que era a sua vida antes do X39 e o que é que o X39 veio fazer à vida. Vitória, o micro é teu e o tempo é teu. Força! Boa noite a todos. Sou Vitória Cruz, tenho 60 anos de idade, tenho lupus desde 2013. O tema é muito bom, falar de dor, porque só aqueles que passaram nesses momentos de dor é que conseguem dizer de facto, explicar o que é uma dor. A dor tira o prazer de tudo, de viver, de estar ao lado dos seus, de partilhar ideias, de trabalhar, de fazer tudo. Esses momentos de dor são terríveis, porque o que eu passei com esses momentos de dor, eu não desejo nem ao meu inimigo. Foi horrível. Eu sentia dores no corpo todo, as pernas, braços, ossos, virilha, na coluna. Eram dores horríveis. Enfim, sou angolana, tenho 4 filhos e comecei a usar o X39 em julho de 2024. Com o uso do X39, devolveu-me a vida, devolveu-me a vontade de viver, a vontade de partilhar, a vontade de fazer coisas que só o X39 é que me trouxe.
porque fiquei quase 12 anos com essas dores. Desde 2013 que eu tenho lúpus e foram momentos muito terríveis, horríveis mesmo. Eu tinha dificuldades de andar. Quando eu comecei a usar o X39 foi já um momento de muita dor que eu nem saía da cama, que eu não conseguia nem me levantar. Eu fiquei deitada durante uns dias que não conseguia nem me mexer. Foi graças a Paula Vieira que depois falou-me do X39 em fevereiro, sim, fevereiro de 2024, mas mesmo assim fui cética e só comecei a usar em julho. Eu digo que o Rui foi um grande anjo em ter trazido essa tecnologia para Portugal, mesmo sem saber o que estava a trazer, e tem estado a mudar muitas vidas. Eu tinha, Rui, as minhas dores, eu não conseguia nem me sentar, até sentada, que era para tentar relaxar mais ou menos, doía-me, porque eu tinha dor ciática, também tinha dor ciática, que ela vinha até a perna, até sentada, doía-me. Enfim, mas graças a Deus, estou curada, estou melhor, e graças a esse X39, não sinto dores, E, já não e, sinto dores. e é outra perspectiva de vida, não é, Vitória? De Exatamente, repente a vida começa novamente a sorrir. é Quando verdade. não temos dor, realmente podemos sentir uma alegria diferente. O E as prazer de relações com os viver, outros, o prazer de o viver, prazer as de relações viver. com os outros, É tudo isso verdade, melhora. É é incrível. verdade. As Obrigado, pessoas que me Vitória. conhecem e que me viam naquela altura, no momento de dor, só dizem: Poças, Vitor, tu estás diferente mesmo. Tu estás mesmo diferente. Mas é verdade. A alegria vem exatamente mesmo no rosto, nota-se, é impressionante. E obrigado, Vitória. E agora passaria à minha amiga Elizabeth Faquinha, que também passou por processos complicados e que Olá, as dores boa também eram uma noite. presença, não é, Elizabeth? É Conta-nos um verdade. pouquinho da Boa tua noite a história. todos. Obrigado pelo convite. Eu respondi que sim, mesmo em cima da hora, não é, Rui Miguel? Cheguei a casa muito tarde, mas estou sempre aqui disponível para partilhar a minha história e é isso que eu faço já há mais de um ano. E quero agradecer o convite. E olha, Rui e Susana e todos. Eu acho que tenho essas dores todas que vocês referiram muito bem aí e que mencionaram e que referiram, porque já partilhei a minha história várias vezes. Então, eu, desde os 14, 15 anos, que vivia com dores todos os meses, que eram as minhas cólicas menstruais, que é chamado o síndrome pré-menstrual. Hum, Portanto, todos os meses, 3 dias por mês, eu tomava anti-inflamatórios e sacos de água quente, portanto, comecei logo a sofrer logo aí, nessa altura. Depois, há 16 anos atrás, vamos ver se eu não me emociono muito. Há 16 anos atrás, sofri um acidente violento, portanto, fui vítima de carjacking, parti a minha clavícula, ainda tenho aqui a cicatriz e a placa com, com alguns 7 ou 8 parafusos. E foi um momento muito complicado da minha vida, porque sofri a parte emocional, a parte física. Depois, passado um ano, tive que ser submetida a uma cirurgia e levar enxerto de osso, por isso é que tenho aqui ainda a placa e os parafusos. E posso-vos dizer, tanto na altura do acidente como na altura depois a seguir à operação, eu, tanto para me deitar como para me levantar, tinha que ser com a ajuda de alguém e era a gritar porque a dor de clavícula, pronto, um osso ali partido, e depois era assim, a falar tudo me doía, a virar o pescoço doía, porque está aqui numa zona muito, muito perto aqui do rosto, e então foram ali uns meses também muito complicados, e o que é que isso me trouxe? Trouxe-me traumas,
trouxe-me traumas que eu depois, ao fim do ano, comecei a ficar com ataques de pânico. Pronto, e vivi aqui durante muitos anos, até há pouco tempo, de ter realmente começado a usar o X39. Vivi com ataques de pânico e pronto, e era horrível. Os ataques de pânico, eu comecei a viver enclausurada quase na minha própria casa, só saía a casa de trabalho e muitas vezes tive alturas em que eu tinha que parar a meio do caminho e não conseguia ir trabalhar. Às vezes ligava uma amiga ou alguém de família que me compreendiam, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, a família com nos compreender, não é? De algo que é tão normal como ir a uma praia e eu não conseguia ir a um centro comercial e ver muitas pessoas, eu não conseguia. Poder ir almoçar fora mais do que 1 quilómetro, eu não conseguia. Pronto, era assim muito complicado. A sorte é que o meu trabalho é relativamente perto aqui da minha casa e eu fui sempre tendo alguma força, porque tinha que trabalhar, não é? Temos que trabalhar para poder ter comida no prato. Peço desculpa. Entretanto, fui sempre fazendo algumas coisas para tentar tratar essa ansiedade, esses ataques de pânico. Eh, e eu conheci o X69 numa live, através de um casal amigo, do qual eu fico eternamente grata para toda a minha vida, toda a minha existência, que é foi a Liliana e o Paulo Alves. E depois fui ter a oportunidade também de experimentar ir a um evento presencial e daí percebi logo a tecnologia. Não fui aquela pessoa cética, como muitas pessoas, e está no direito, mas eu entendi e quis experimentar. E eu, passado uma semana e meia, pronto, notei logo um bem-estar e uma sensação de realmente de mais alegria no corpo, mais vontade de viver ainda, que eu sou uma apaixonada pela vida, mas eu comecei a notar esses benefícios. Só que eu já andava, sabia que andava doente, já tinha parado do hospital com tensão alta, eu sabia que ou tinha que fazer qualquer coisa ou qualquer dia tinha mesmo um ataque cardíaco. Então andava a fazer exames e foi-me detectado um carcinoma mamário invasivo de grau 2 e pronto, e eu a partir daí foi fazer o processo, não é? A gente cai-nos a uma bomba destas, uma notícias destas na nossa vida. Estava tudo à espera menos isso e pronto, e foi tentar aceitar e ir para a frente e recorrer a opiniões, a várias, e às vezes nem temos tempo para refletir, nem para pensar, porque a vida acontece-nos, temos a família, tenho uma menina de 13 anos, não é? E não há tempo para parar, para refletir muito sobre isso, então era urgência que eu começasse a fazer químio. Comecei a fazer todo o processo, portanto, fiz quimio, cirurgia, terminei a minha radioterapia agora em março deste ano, e então desde março deste ano que eu estou a usar todos os dias o X39 e posso-vos dizer que tenho tido uma recuperação e quem me acompanha aqui, alguns colegas que me viram praticamente careca e que me viram o meu aspecto, não muito alterado com aquilo que estou agora, os meus próprios médicos e a minha médica de oncologia que também me viu a minha recuperação e que ficaram muito surpreendidos, tanto o cirurgião, também da cor da pele, em relação à radioterapia, à cicatriz. Pronto, ficaram estupefactos com o resultado e eu posso-vos dizer que para quem está aqui novo e que não está a usar, usem. Usem porque só usar é que vocês vão entender aquilo que nós dizemos porque é realmente algo fora da caixa, mas é algo que está a mudar muito aqui a nossa qualidade de vida e a minha tem mudado. Eu, graças a Deus, não tenho tido dores nem no peito, nem nas articulações, porque quem tem familiares ou amigos, eu já perdi algumas e pelo menos duas aqui no meu processo em que eu estava a fazer a químio, sabe o quanto a gente sofre e sabe aquilo que fica depois a seguir, ainda durante algum tempo, de dores, não só no emocional, mas é complicado. A gente às vezes deitar-se na cama, eu ainda tive algumas no início,
e sentir mesmo aquelas dores nos ossos e a gente rabia com as pernas para trás, para a frente e revolta e não só, muita coisa. Portanto, graças a Deus estou bem. Olha, eu estou muito feliz, tenho estado a ultrapassar os meus medos, tenho estado a ultrapassar muita coisa na minha vida e acho que renasci, como dizem minhas colegas que passaram pelo cancro, que eu estou num grupo de mulheres dessa situação, que realmente nós parece que renascemos e depois somos uma nova pessoa. E eu sou uma nova pessoa, mas com qualidade de vida neste momento, graças ao X39. Espalhem o X39, amor, e cuidem do outro e do próximo. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Bom, com um testemunho destes, acho que podíamos terminar aqui, estava tudo dito, porque entre o da Vitória e o da Elizabeth, acho que não é preciso dizer mais nada. E como diz a Elizabeth, se vocês ainda não estão a usar, usem. E usem porquê? Porque na realidade o X39 vai ativar regeneração, vai prevenir. E muitas vezes as pessoas parecem que não têm nada e dizem: Ah, mas eu sinto-me bem. E eu tenho uma resposta sempre a essas pessoas: Sentes-te bem porque ainda não experimentaste sentir-te melhor. Porque na realidade as pessoas muitas vezes sentem-se bem, mas não sabem que dentro do nosso corpo, que é aquela caixinha fechada, algo pode estar a passar-se. E a Susana sabe tão bem quanto eu que são milhões de células cancerígenas, por exemplo, que circulam todos os dias no nosso corpo, células com mutações, que graças a Deus a maior parte delas são aniquiladas pelo nosso sistema imunitário, mas de vez em quando alguma pode escapar e nós não damos por ela e passamos às vezes anos onde a coisa se está a desenvolver, aquele caranguejo, como lhe chamam, não é? E que nós finalmente sentíamos bem, aparentemente não tínhamos nada, porque toda a gente, até que alguma coisa aconteça, sentia-se bem a maior parte do tempo, não é? E eu não sei, Susana, em relação aos testemunhos que acabámos de ouvir, se gostavas de dizer alguma coisa também. Eu acho que ficamos sem palavras quando ouvimos a nossa querida Elizabeth. A Elizabeth é uma pessoa de quem é fácil gostarmos e, e ver toda a história dela. Eu já lhe disse e vou falar aqui publicamente. Fiquei emocionada, Elizabeth. É assim, a Elizabeth deu um testemunho nos bombeiros, não sei se o Rui se lembra, nos bombeiros, que não me lembro, a D'água, Tábua. Obrigada, Elizabeth. morte d'água. Em Mortágua. E a Elizabeth deu o testemunho dela nesse dia, quando disse que estava muito feliz por conseguir ir a Viseu a conduzir. E eu nunca esqueço isso. E agora emocionei-me, porque eu naquele dia emocionei muito a ouvir a Elizabeth. Eu já tinha o testemunho da minha mãe, como vocês sabem, que também foi dor. Eu entrei pela dor da minha mãe, mas quando ouvi uma mãe dizer aquilo, e eu sou mãe, o meu filho também está na faculdade e a entrar, aquilo comoveu-me imenso. E senti a verdade naquele testemunho, eu não a conhecia. Hoje tenho o prazer de a considerar amiga, mas aquilo impactou imenso em mim. E percebi realmente como o X39 era importante. Tinha tirado a dor física da minha mãe, mas estava a conseguir tirar a dor emocional à Elizabeth, tirar-lhe o medo e permitir-lhe fazer uma coisa tão simples que era conduzir até Viseu. Porque, como ela disse aqui, ela quando sofreu o carjacking desenvolveu ataques de pânico e ela não conduzia. Vejam com o poder desta tecnologia, não é, Rui? É uma coisa que é tão. E este domingo eu estive em Coimbra com o Rui Miguel Coelho e ouvimos mais uma vez o testemunho do Manel, mas ele referiu este domingo também como o seu cancro também era resultante daquilo que já falámos aqui hoje, eu e tu, do stress, das toxinas, não é? Da responsabilidade que trabalhar por conta própria nos traz, e eu sei o que é isso, nem é muito pela minha área profissional, mas porque também tenho uma empresa de exportação e vejo o stress que é quando temos algo
Mas lá está, aquilo que levou, e o Manel falou também muito nisso, possivelmente aquele cancro nos intestinos são as emoções. E nós hoje falámos aqui tudo. Esta nossa querida Verónica, que também falou agora, o testemunho dela foi brutal. Tudo, a dor física toda que ela tinha, a alegria com que ela diz hoje vivo. Portanto, Rui, hoje, Rui e Rui, a vocês dois, hoje é uma live muito especial e acho que todos nós deveríamos pensar que a situação da Vitória ou a situação da Beta, e eu todos os dias recebo, quase todos os dias recebo pessoas assim, o cancro está a ser algo terrível, vamos fazer o que tu disseste, Rui. Vamos usar o XTT9, eu disse no domingo em Coimbra, a partir dos 30 anos. Vamos reativar as nossas células terminais, vamos estudar esta tecnologia, olhar para a patente e perceber que é verdadeira. Não somos só nós aqui que estamos a falar porque queremos. Ela existe. Vocês têm métodos para investigá-la, experimentem, como disse o Rui Loureiro há bocadinho, e a Beta acabou de dizer agora, e a Vitória, usem. Não acreditem em nós, porque se acreditarem em nós, acabar a live e não estudarem, e não experimentarem, desculpem, não vai servir de nada. Então eu prefiro que não acreditem na Vitória, em mim, na Elizabeth, no Rui, e quando saírem desta live, vão experimentar. Porque só isso é que vai valer a pena. Porque se acreditarem e não testarem, por favor, testem. Beijinho a todos. E eu apetece-me dizer que não há melhor investimento do que na nossa saúde. Porque se não investirmos na saúde, vamos investir em quê? Não é? E eu vou só terminar, eu vou aqui partilhar o meu ecrã, só para terminar a apresentação, para que vocês tenham então a noção até final do que é este dispositivo. E queria então dizer-vos que há realmente muitos resultados e que não estamos aqui, estamos a falar de um novo paradigma, não estamos aqui a falar, porque muitas vezes as pessoas pensam saúde, medicamento, temos muito inculcada esta noção, dor, medicamento, doença, medicamento, e aqui estamos a falar de algo que não é para fazer o efeito de um medicamento. E por isso é regenerar, e regenerar leva tempo. Até o próprio ser humano leva em média 9 meses para ser concebido. Portanto, logo aí, e toda a gente sabe que uma fratura, por exemplo, leva tempo a ser regenerada, uma ferida leva tempo até cicatrizar completamente. Portanto, regeneração. E nos primeiros dias existe logo aqui um fenómeno de reativação de genes. Eu costumo dar um exemplo muito engraçado que as pessoas gostam muito e apetece-me hoje mais uma vez dá-lo, que é este genes é o quê? Este genes é como vocês terem um quadro elétrico lá em casa com milhares e milhares de disjuntores, uns estão para cima, outros estão para baixo, e cada um corresponde a uma determinada coisa. Um é o do forno, o outro é o da máquina de lavar a louça, o outro da máquina de lavar a roupa. Aqui, na realidade, estes 4.000 genes também cada um tem a sua função. E há um, exatamente, que se chama P63, que é o gene responsável pela atividade das células estaminais. Então, entre estes 4.000 genes que o X39, através da ativação do peptídeo de cobre, vai fazer, vai reativar, está exatamente este tal P63 e que vai então contribuir para a reativação das nossas próprias células estaminais. Com 6 semanas de utilização, vamos sentir maior equilíbrio cerebral. Com 3 meses de utilização, estes 3 meses para mim, eu acho que podia ficar aqui a falar a noite toda nos 3 meses de utilização, porque eu sou filho destes 3 meses de utilização, porque há um aumento da produção de colagênio interno. E se a produção de colagênio interno, e se calhar já seria bom para muita gente, ajudar a diminuir rugas e rídulas, ficar mais jovem, eu acho que acima de tudo, para quem sofre de dores crónicas, musculoesqueléticas, estes 3 meses de utilização fazem toda a diferença, porque fez também no meu caso. É que o nosso corpo é composto essencialmente de colagênio, é a proteína mais importante e mais abundante do nosso corpo, é uma proteína estruturante e ela faz parte exatamente das articulações, a proteção, principalmente na coluna, aqueles discozinhos que protegem as vértebras entre as vértebras, que são os discos intervertebrais.
eles são compostos de colagênio e se tivermos aqueles discos bem hidratados e com colagênio suficiente, não temos problemas de dor. E na realidade aquilo que aconteceu foi que eu, entre o terceiro e o quarto mês, pura e simplesmente todos os meus problemas de coluna desapareceram. É como se não tivesse coluna. É impressionante. Eu sinto-me quase um invertebrado, digamos assim, porque eu não me lembro que tenho coluna e, no entanto, foram quase 30 anos a sofrer de problemas de coluna. Com 6 meses de utilização, reversão no sistema cardiovascular. Portanto, o vosso sistema cardiovascular, o coração, as artérias, vai tudo começar a comportar-se como se vocês tivessem alguns anos a menos. E isto é realmente a reversão da idade, como diz David Schmidt. Como é que utilizamos o X39? Utilizamos durante 12 horas, durante o dia, de preferência se trabalhamos durante o dia, à noite se formos trabalhador noturno, claro. Hidratar-nos muito bem, portanto usamos um patch que tiramos depois ao fim das 12 horas, porque os nanocristais orgânicos que o compõem vão se deteriorar com o calor e com então a radiação infravermelha do nosso corpo. E no dia seguinte voltamos a repetir a utilização. Portanto, durante as 12 horas de descanso, não vamos colocar o X39. Nós recomendamos duas zonas essencialmente a colocar o X39, embora ele possa ser usado em qualquer parte do corpo porque tem um efeito sistémico, mas tal qual como a doutora Susana sabe muito bem, porque usa os princípios da acupuntura, há dois pontos muito energéticos no nosso corpo, que é ao nível da cervical. Aqui, quando baixamos o nosso queixo para o peito e pomos a mão cá atrás e sentimos o osso mais saliente, nós chamamos-lhe C7, cervical 7, podemos colocar exatamente aí em cima ou 2 dedos abaixo do umbigo. Quem não deve usar o X39, isto é apenas para terminar, pessoas a fazer quimioterapia ou radioterapia durante os períodos em que faz a quimio ou a rádio, pessoas transplantadas a tomar imunossupressores, porque precisamos exatamente nas pessoas transplantadas de baixar o sistema imunitário para que o órgão não seja rejeitado, e nós sabemos exatamente que o peptídeo de cobre estimulado pelo X39 aumenta o sistema imunitário, e as grávidas, porque nada se experimenta em grávidas. Portanto, já ouvimos testemunhos, já percebemos que realmente a coisa funciona e por mim é tudo. Rui Miguel, convido-te a ti a fechares a sessão. Por mim foi um gosto, um prazer enorme ter estado aqui convosco esta noite. Meu Deus, que sessão incrível. Eu estava aqui a refletir sobre a história de Elizabeth. Eu lembro muito bem dessa sessão em Mortágua, Susana, estava lá contigo também, e foi a primeira vez, inclusive, infelizmente, a pessoa que falou à Elizabeth, depois acabou por falecer, é uma das pessoas que ela falou aqui, mas lembro muito bem porque a Elizabeth veio comigo no carro até Lisboa, falámos muito, aprendi a conhecer a Elizabeth, veio também com a filha, foi uma ação muito humana, vamos dizer assim, onde percebemos até que ponto é que realmente aquilo que nós fazemos muda as pessoas. E é preciso termos um pouquinho de sensibilidade para perceber que muito mais do que a tecnologia é a regeneração de vidas que nós próprios permitimos quando temos paciência e temos a capacidade de amar o outro por aquilo que ele é. E quando percebemos que é o que isto nos faz, a tecnologia é uma ponte para chegarmos ao outro. Não é? A tecnologia em si não é relevante. O que é relevante é o que a tecnologia faz pelo outro. Quando eu percebi, desde o início, eu não sei explicar, sinceramente, ainda hoje, um dia entenderei totalmente porque é que eu tive essa responsabilidade em setembro de 2022, quando vocês, todos que estão aqui, não estavam ainda parte do projeto, mas eu não sou médico, não sou cientista, não tenho a competência do Rui Loureiro, que é extraordinário, não tenho sequer um décimo, um oitavo do que a Susana tem enquanto carreira, enquanto conhecimento, mas alguma coisa me bateu à porta e disse: Rui Miguel, és tu que tens que levar esta bandeira para a frente, independentemente do que tu conheças, não conheças, tu és uma ponte, és um veículo, és uma plataforma para a saúde dos outros. E a saúde entenda-se em todos os seus níveis. O Rui falou aqui de muitas plataformas, de quer de dor, quer de saúde. Eu quero só recordar que há muitos tipos de saúde. O saúde é equilíbrio, a vida é energia, e quando temos equilíbrio temos que o ter a vários níveis. Temos que o ter a nível físico, falamos aqui muito do nível físico, mas também falamos do nível emocional, o Rui falou, tocou nessa parte. O nível mental, a forma como o cérebro se regenera, a Susana abordou também muito esse tópico, mas
A saúde relacional é tão importante como as outras porque é através do relacionamento que nós nos elevamos. E que se quisermos chegar a uma via um pouquinho mais elevada, espiritual, ou de toque, de propósito, que todos nós procuramos, mesmo sem saber que o procuramos, então nós precisamos das pessoas, precisamos das relações. Então descobrimos rapidamente que quanto mais damos, mais recebemos. E alguns de nós já passam por essa fase onde percebem que esta tecnologia, e não é por acaso que isto tem uma forma redonda, como se fosse um sol, é como se fosse aqui um brilho à volta, e, e nós só temos é que carregar a luz para os outros. Dizia o Rui Loureiro, há muito poucas horas, numa sessão que fizemos os dois, que é curioso falarmos de lusofonia, porque a lusofonia é o povo que carrega a luz. Curiosamente, o maior depósito de quartzo que é conhecido na Península Ibérica, não sei mesmo se na Europa, é em Portugal. É um sítio chamado Santa Luzia, vejam bem. Santa Luzia, no centro de Portugal, carrega a maior quantidade de quartzo puro ou purificado que existe na Europa. Então, não sei se foi daí a lusofonia ou não, mas vejam Santa Luzia, a Luzia vem de luz. Tudo está interligado. E eu não vos quero passar as minhas crenças, mas eu acredito que nós tem aqui um papel que é muito mais elevado do que nós compreendemos apenas com os olhos. Dizia Saint Exupéry, conhece essencial e invisível aos olhos, e é mesmo. E é mesmo. Tu não sabes o que é que o PET está a fazer em ti, mas ele está a atuar. Pode estar a atuar no sistema cardíaco, pode estar a atuar num tumor que se pode estar a desenvolver, pode estar a atuar no teu sistema nervoso para não carregares tanta emoção negativa, e pode também, já agora, falar em colagênio. O colagênio é a hormona mais importante do corpo, é a proteína, perdão, a proteína mais importante do corpo. E cá em casa, as minhas filhas, desde muito pequenas, porque eu tenho muito interesse na inovação, diziam: pai, colagênio, por tudo o que tu me explicas que ele faz, só pode ser uma cola de gênio, porque cola as células umas às outras e cola nossa vida, cola-nos à vida. Eu disse, isto é genial. Quando nós aprendemos a ver a vida outra vez como crianças ou como mais novos, com aquela curiosidade como nós crescemos, então percebemos que a vida afinal é muito mais bonita quando é partilhada. E eu admiro muito as histórias que foram partilhadas aqui. A Vitória, tenho um carinho enorme pela Vitória, tenho um amor profundo pela Elizabeth, pela história, como ela se cativou ela própria. Só para terminar e também para não me alongar, esta história de Life Wave é uma história de amor próprio. Quando nós colocamos o pé, estamos a amar a nós. E ninguém pode amar o outro se não se amar primeiro. Portanto, pensem nisto. Qualquer um de vocês está aqui hoje tem a responsabilidade. Os convidados, se calhar, não sabiam disto, estamos a falar agora, mas a partir de hoje têm a responsabilidade também de poder carregar esta imagem, esta plataforma para os outros que foram tocados. Então, queria muito agradecer aos profissionais que estiveram aqui, o Rui, a Susana e todos os profissionais, sem exceção, que têm acompanhado desde o início, e cada um de vocês é mais um pilar nesta grande muro, nesta grande parede que nos defende. Uma parede é para nos defender, entendem? E quando nos defende, a nossa casa, o nosso ninho, o nosso lar, nossa família, significa que não podemos deixar brechas. Deixando uma brecha, é por aí que entra o vírus, é por aí que entra o mal, é por isso que entra a doença. E cada um de nós é um pilar neste muro perfeito, onde cada um faz a sua parte. Cada um faz a parte que pode. Por isso é que nós dizemos não é complexo, tem que ser, acima de tudo, é um sistema de amor que eu acredito muito que também foi criado pelo David Schmidt para poder fazer com que nós voltemos a ter amor por nós e amor pela vida. É aquilo que eu sinto há 3 anos, todos os dias. Houve alturas que eu fazia esta partilha todos os dias. Hoje posso dizer que há pessoas muito melhores do que eu em tudo aquilo que eu comecei, e é isso que é para mim a magia. É como é que a partilha dá origem a tanto amor partilhado e a vidas transformadas. E eu acho que se hoje vocês atenderam com uma atenção ao que se passou aqui hoje, histórias de emoção, de profundidade, de entrega. Susana Marques é uma pessoa que entrega tudo, o Rui Loureiro é uma pessoa que está sempre disponível, sempre a dar, e quem está aqui a primeira vez não entende, se calhar ainda não entendeu, a profundidade destes seres humanos que partilharam aqui hoje. Estes 4 são, para mim, o supra-sumo, o pináculo da entrega, da energia, da vontade de ajudar, e hoje foi uma ação que eu acho que é um hino ao que fazemos há muito tempo. E, portanto, também sem me emocionar, porque eu também me emociono, queria dizer que fico mesmo de coração cheio de saber que há vidas que se transformam, porque algum de nós resolveu tirar um bocadinho do seu tempo a dizer, olha, vou partilhar. Portanto, a vida é partilha. O que nós fazemos aqui, a tecnologia, mais uma vez, para terminar, a ideia não é vender nada a ninguém, que vocês comprem a ideia para vocês e façam o melhor investimento que vocês podem fazer, que é poderem se regenerar.
mesmo não tendo dor agora, atenção, eu não sou uma pessoa doente, pelo contrário, sou uma pessoa que cuida de mim, e acima de tudo eu quero continuar a cuidar nos próximos 50, 60, 70 anos, quem sabe os próximos 100, que eu acredito muito que ainda vem aí o grande horizonte da medicina onde nós vamos poder viver até aos 200 anos. Se calhar alguns de nós estão aqui, podem, porque o corpo vai poder regenerar-se. O David Schmidt está a preparar grande tecnologia que vem inclusive de seres que duram 500 e 1000 anos. Não vos posso revelar mais, mas a ciência está muito avançada e eu quero que vocês participem neste fenómeno de trazer vida aos outros. Basicamente é isso. Tenho tudo dito e, acima de tudo, por amor de Deus, não falhem à chamada, coloquem o patch, partilhem com os outros e vivam um propósito maior na vossa vida, que é amarem-se a vocês próprios em primeiro lugar, porque é assim que nós fomos ensinados. Um abraço e vemos aí nas próximas sessões. Agora, quero dizer que vamos ter, muito em breve, para quem está aqui hoje, sessão no Porto, dia 15, sessão na Figueira da Foz, dia 16 de novembro, estamos a gravar em novembro, dia 22, se não me engano, em Lisboa, e dia 23 no Algarve. São uma sessão cheia de carregada de tecnologia, de vontade de partilhar, e quem sabe vocês podem ser tocados, estão aqui novos, não percam, por amor de Deus, porque às vezes uma pequena ação muda tudo e muda também a vossa família, muda o vosso círculo. E quando nós temos a vontade e o desejo de mudar o nosso círculo, mudamos a nossa própria vida, como eu vejo todos os dias acontecer. E portanto, quer eu, quer o Rui, quer a Susana, somos privilegiados a ver na primeira fila um jogo de Liga de Campeões de vidas mudadas, e só nos pode dizer é que somos muito afortunados por fazer aquilo que fazemos de forma muito profunda e apaixonada, tocando todas as vidas. Um abraço para vocês e vemos muito em breve aí num palco, está bem? Abraço. E quero ouvir a vossa história também. Abraço e vemos em breve.